Olá, querida aluna aqui do H8 Master, e aí eu venho com o processo criativo, que na verdade nada mais nada menos é o processo que vai te tornar uma mulher muito mais autêntica. O que acontece nos bastidores? Eu expliquei em forma de outros Power Drops, agora eu vou explicar de uma maneira mais sistêmica, né? Como você já conhece as estruturas, alma, espírito, consciência, né? E o corpo, que é a parte da mente, eu vou explicar de uma maneira mais didática, vamos dizer assim, conectando os power drops anteriores que eu já expliquei para você. Então, qual que é o fato aqui? A mesma lei, as mesmas leis que foram criados, né? Que tudo foi criado, que o universo foi criado, dessa consciência que tudo criou, chamado por Criador por muitos, ou chamado de Deus por outros. Essa consciência que tem todas as informações universais também está dentro da gente. Tá? Também está dentro de você. Você tem a sua alma, que tem a sua essência mais profunda e tem tudo que tem dentro de você. E o que acontece? Esse conhecimento, que é essa identidade autêntica de quem você é, o que vai acontecer? Ela vai passar da sua alma em direção ao seu espírito. O seu espírito vai criar, ele vai fazer aquele processo, né, de mudança, o que a gente chama de mudança informacional, né, de condensar aquela energia que era rarefeita através do seu pulso, do seu pensamento. O seu pensamento, o seu foco, a sua visualização que você vai fazer nas práticas, vai ser transformado em matéria, que vai formar uma forma geométrica dentro da sua consciência. E quem vai fazer isso, essa conversão, né? Essa condensação de energia é o espírito. E a sua consciência, ela cria uma forma geométrica específica relacionada com a mulher autêntica que você busca ser. E essa consciência, ela vai transmitir essa mesma informação através de pulsos elétricos para a sua mente. E aí o intelecto converte esse pulso elétrico em forma de atitudes, pensamentos, novas crenças, novas convicções, novas informações que vão sendo passadas. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui da cadeia de passo a passo feito, né, pelo que a gente chama de processo criativo, que nada mais nada menos é o seu processo de se tornar uma mulher mais autêntica e que passa por essas estruturas multidimensionais até chegar no seu corpo, que é tridimensional, né, até o momento, fazer a mudança na sua personalidade. Mudança na personalidade trabalhando só mente pode ser perigoso. É um caminho muito perigoso, é um caminho que pode ser um tiro no pé. Por quê? Trabalhar somente, só a mente, só o mental, é como se você pegasse duas crianças da mesma idade, dois irmãozinhos, idades parecidas, e que eles, dois irmãos gêmeos, por exemplo, um briga com o outro, você realmente acha que um vai respeitar o outro? É a mesma coisa. Se você pegar o seu próprio cérebro para controlar o que o seu próprio cérebro está fazendo, você realmente acha que vai dar um retorno, vai dar um resultado de longo prazo? Pode até dar resultado, mas o resultado ele vai ser de curto prazo. Então, trabalhar mente pode ser perigoso. Pode correr o risco de você realmente voltar a ter as mesmas atitudes, pensamentos, sentimentos de falta de autenticidade que você tinha lá no passado. Trabalhar expansão consciencial é como se hierarquicamente estivesse acima. Trabalhando a expansão consciencial, sim, vai fornecer todas as possibilidades para você se tornar muito mais autêntica através dessa cadeia, né, desse processo envolvendo a ciência da singularidade, envolvendo leis que fogem, né, das leis que nós conhecemos aqui, que são leis acima da nossa, né, são leis de espaço e tempo diferente do que a gente conhece. Você observa, trabalhando somente o corpo, trabalhando somente a mente, seria somente um degrau dessa cadeia, um elemento dessa cadeia. Trabalhando a consciência, você tem todas essas estruturas mais profundas, tá? E que podem te ajudar a se tornar autêntica durante um longo prazo, durante um longo período. E se você quiser, se assim você quiser, porque também se você não quiser, essa lei ela é inviolável no universo, que é a lei do livre-arbítrio, mas se você assim quiser, de uma forma irreversível. Se você não quiser, não. Mas se você assim quiser, você pode se tornar uma mulher autêntica de forma irreversível, trabalhando a sua consciência.
na metodologia de autenticidade consciente, especificamente no H8 Master. Então, você tem uma forma, no caso de situações mais delicadas, em que você precisa de ter uma atitude autêntica ali rápido, e você ainda está em aplicação do método, algo que você pode fazer é trabalhar com o número 10 elevado a menos 17. Por quê? 10 elevado a menos 17 segundos é o tempo mínimo para uma realidade mudar. Qualquer realidade do universo, ela muda num tempo mínimo de 10 elevado a menos 17 segundos. Então já teve várias situações positivas que pessoas que eu conheço passaram trabalhando o número 10 elevado a menos 17. Se você tiver em apuros, em alguma situação, pode ser que ele funcione muito bem. Se você, né, se a sua consciência conseguir conectar de uma forma rápida. Por que que eu falo pode, tá? Eu gosto de ser transparente e de alinhar a expectativa com você, querida aluna. Por quê? Dependendo das suas máscaras, dependendo das suas camadas, que estiverem te impedindo de se tornar autêntica, pode ser essa prática aí de emergência, de você focar no número, enfim, tal, ainda não seja suficiente. E você precise de respeitar o processo da sua autotransformação trabalhando o H8 Master. Mas é uma prática interessante que vale a pena você arriscar. Então, eu não consigo ver em você. Até se eu conversasse com você, até se eu tivesse contato com você, eu não conseguiria ver todas as camadas que te impedem de se tornar autêntica. Tem pessoas que têm muito mais camadas, tem pessoas que têm menos camadas, tá? Então isso vai depender muito. Eu não sei o seu passado na sua vida, ao longo da sua vida, eu não sei o seu passado cósmico também, o seu registro acástico, que é importante entender, para poder entender de onde que vieram todos esses bloqueios, vamos dizer assim. Então, é importante alinhar essa expectativa e aí você pode tentar, se funcionar, ótimo, se não funcionar, não tem problema. O H8 Master, você aplicando gradualmente, sim, você vai se tornar uma mulher muito mais autêntica e vai conseguir fazer essa transformação, e se você quiser, de forma irreversível. Te vejo no próximo Power Drop.